Bom, passo a palavra agora ao Márcio Macedo, que é chefe do Departamento de Área de Meio Ambiente do BNDES. Boa tarde. Sendo o último, a gente pegou aí uma série de discussões, né? Dá vontade aí de ficar aprofundando cada uma delas. Além de falar dos instrumentos que o BNDES tem já em realização e aqueles que estão para serem criados para lidar com todos esses desafios apresentados hoje, gostaria de inicialmente apresentar uma reflexão sobre economia verde, né? Que de fato a gente tem, falando de um banco, a gente tem a possibilidade de ter essa definição de economia verde de diversas formas. Ou então a gente fala em economia verde com a economia global, né, que entraram todas as discussões anteriores aí com relação à sustentabilidade da economia como um todo, com as suas normas, seus instrumentos econômicos, precificação de ativos e passivos, né? Mas nós podemos pensar em economia verde, que não é bem definida até hoje, no sentido de escolher setores que são setores típicos de economia verde. Isso é outra forma que se tem hoje, né? Então se elege, setor de energias renováveis é o setor de economia verde, então eu quero ampliar, né, os investimentos nesse setor, saneamento e tudo mais, novos materiais. Uma terceira maneira de definir a economia verde, ou de, pelo menos do ponto de vista do banco, conseguir aplicá-lo, é relativo às melhorias de desempenho socioambiental em todos os setores da economia. Nesse sentido, aumento da eficiência energética, né, do setor de consumidor de petróleo e gás, por exemplo, seria oriundo de economia verde, na medida que você aumentaria a eficiência. Outros já diriam que não. Alguém aqui anteriormente falou, acho que foi o Rodrigo, a biotecnologia não entra, e o que entra e tal. Mas sendo bastante mais expansivo nesse conceito, você pode considerar investimentos em economia verde uma série de questões relativas à eficiência, controle de emissões e tudo mais. Quais são os grandes desafios, né, da economia verde? Primeiro, com relação hoje, me parece que o grande problema do mundo na crise é emprego. Né? Não há saída se você não tiver a questão do emprego resolvida. Isso a gente vê em todas as eleições importantes que estão aí. E as grandes crises, a crise em vários países, isso sendo muito marcante. E a economia verde traz essa questão dos empregos verdes, do tipo de emprego, mas também traz a questão quando se fala do PIB como não sendo o melhor modelo, a gente está falando de um novo modelo de economia em que valorizar trabalhos que não estão associados ao emprego formal, né? Dona de casa, né? Serviços para a coletividade, como a economia no mundo vai poder colocar isso de forma adequada na economia, né? Então esse é um desafio imenso. Agora, sem dúvida, investimentos em economia verde estão ligados, pelo menos numa visão de curto prazo, ao aumento de custos. Isso não significa que isso se verifica de modo geral no médio e no longo prazo, né? Há teses que dizem que investimentos, né, maiores no curto prazo podem levar à redução ou à inovação que se traduz em redução de custos no médio e longo prazo. Agora, é muito difícil a gente pensar em qualquer discussão de sustentabilidade achando que nós vamos chegar a consensos absolutos. Questão de sustentabilidade está na natureza da questão de sustentabilidade o conflito social. Estamos falando da apropriação de energia e materiais e da distribuição de prejuízos da produção. Quem sofre com determinado tipo de investimento econômico, né? E aí a gente pode falar um trade-off entre investimentos em hidrelétricas e nucleares. Já vi gente do movimento contra as barragens defenderem a energia nuclear.
e gente da energia nuclear, mesmo sem, contra a energia nuclear, mesmo sem defender, atacar as hidrelétricas, mas existe esse conflito inevitável. Então, chegar a consensos políticos é, de fato, muito difícil. Eu também acho, alguém falou aqui anteriormente, acho que foi a Mira, que a questão ambiental, nos últimos anos, ficou muito carbonizada. A gente ficou muito em cima do mercado de carbono, das questões de carbono, da redução de emissões. E isso foi bom, por um lado, porque trouxe de volta a questão ambiental de modo bastante forte, organizado, e todo mundo fala disso. Mas, de outro lado, a questão ambiental local, ela é muito mais importante, mas ela atinge outras esferas de água, de solo, de ar, né? E aí eu estou falando de poluição local, que não estão vinculadas unicamente à questão de redução de emissões de carbono. Isso me remete também à questão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável era aquele conceito vago que falava de necessidade das gerações futuras. Como é que se define isso? A mesma coisa que a economia verde, nós não temos uma definição, mas que agora começa a aparecer. Então, tem uns que criticam, outros que não. A vantagem de ser vago é que permite que todos caminhem na mesma direção de falar e se reportar àquele conceito. Então, uma grande vantagem do desenvolvimento sustentável, ao longo do tempo, que ele não foi muito estrito a sua definição, foi que ele se tornou uma diretriz em que todo mundo tem algo a dizer e é um debate comum, e é o que nós precisamos. E tomara que, com este novo conceito de economia verde, mesmo não tendo uma definição muito forte, tem essa oportunidade de reunir todos o espectro político, né, ideológico em torno da questão da sustentabilidade. E feita essa pequena digressão, e aqui para falar mais especificamente sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, bem, o BNDES fez 60 anos, né, esse ano. O BNDES foi criado em 52 e, ao longo da sua história, enfrentou, ou foi chamado a enfrentar, grandes desafios brasileiros. Podemos ver na história, industrialização, enfim, exportações e tudo mais. E o desafio de tornar o Brasil uma economia socioambiental pujante, de fato, é um desafio que o BNDES agora está encarando e enfrentando, e que talvez seja um dos maiores desafios já enfrentados, porque não há solução muito pronta. Nós estamos aqui diante de questões de grande complexidade e que envolvem, como eu falei, o conflito social na sua raiz. Há dois eixos principais que um banco, principalmente um banco de desenvolvimento, pode atuar quando se fala de questões socioambientais. O primeiro eixo são os critérios de salvaguardas que ele pode adotar ao financiar qualquer setor da economia. Então, isso é um campo em que nós temos muitos exemplos, né, no banco, e hoje o sistema financeiro tem feito um esforço para adequar as suas linhas de financiamento, colocando esses critérios de salvaguardas. O BNDES, por exemplo, tem uma política socioambiental no setor de termoelétricas a combustíveis fósseis, pouca gente sabe disso, mas que é muito mais restritiva, exigente quanto às emissões de SO2, de NOx, gases acidificantes e particulados, do que a legislação brasileira. Muito mais. Por que o BNDES chegou a esta posição? Porque nós estudamos o assunto, verificamos que todas as tecnologias para se atingir esses fatores de emissão já são viáveis tecnologicamente e economicamente. Então, muitas vezes, nós não precisamos ficar estritamente ligados à legislação ambiental. Nós temos relativa autonomia para fazer esse tipo de abordagem. Então, existem, né, e estamos tentando desenvolver conhecimento em cada um dos setores. Você só faz. O Brasil é fraquíssimo em conhecimento de desempenho socioambiental dos seus setores econômicos. Nossa parte de
conjunto de coleta de informações e tratamento de informações ainda é muito deficiente, né? E eu não acredito em decisões efetivas de políticas socioambientais sem que a gente tenha um tratamento muito forte dessas questões de tratamento de informações. É um esforço que nós estamos fazendo, o conhecimento da carteira de clientes do BNDES, para tentar verificar por planta industrial, por unidade produtiva. Mesmo que eu não esteja tratando de todos os indicadores socioambientais, estamos escolhendo alguns indicadores socioambientais para tratá-los, porque assim a gente pode fazer várias coisas. Podemos comparar empresas e podemos, principalmente, determinar um T0, um tempo zero, a partir do qual nós podemos acompanhar a evolução do desempenho socioambiental dessas unidades produtivas, né? É incrível, e a gente, eu sou da área de meio ambiente do BNDES, uma crítica interna que a gente faz lá, que nem as coisas, o BNDES é muito criticado, obviamente, né, pelo seu tamanho e pelas suas inserções, é natural que isso aconteça, mas nem aquilo que tem um desempenho já, um alcance, um resultado espetacular nós conseguimos passar, por falta de informações, né? Isso aconteceu com vários setores da economia. Então, os critérios de salvaguarda, aquele primeiro eixo, né, é uma possibilidade que os bancos têm e um banco de desenvolvimento como o BNDES tem a obrigação de fazer. Não é questão de responsabilidade corporativa, é questão de missão mesmo. Um outro aspecto é todo ligado às formas de apoio financeiro que o BNDES tem, de financiamento, né, de participação acionária, de criação de fundos, né? Então aqui entra todo um outro lado de apoio financeiro e a gente pode passar pelos setores. Hoje o BNDES tem uma grande carteira de energias renováveis, né? Não apenas de grandes hidrelétricas, mas, por exemplo, a carteira de energia eólica do BNDES é gigantesca hoje, né? O apoio ao setor sucroenergético gigantesco, né? É claro que a gente não pode falar de meio ambiente, e meio ambiente, aquilo que é mais relevante para o país ainda é saneamento ambiental, né? É incrível a gente falar isso, mas é o principal investimento que precisa ser feito. A gente pode falar em transporte de massa também, né? A gente está vendo com bons olhos, pelo menos a sinalizar um aumento de investimentos no transporte ferroviário no país, né? De fato, se você for ver uma das grandes dificuldades, a pena que o Rodrigo não está mais aqui, mas da agricultura brasileira, quando se faz análise de ciclo de vida da carne ou do produto agrícola brasileiro, um dos principais problemas em relação a emissões ou outros indicadores socioambientais, sabe o que é? É o setor de transporte rodoviário. Então, por mais que a gente tenha uma luta, e é uma luta de fato, com interesses internacionais que usam metodologias até mesmo erradas para enfim, ter vantagens nas discussões sobre competitividade na economia, de fato o Brasil tem dificuldade, apesar dos seus grandes ativos ambientais, das suas vantagens naturais, nós temos a desvantagem muito grande do nosso transporte de carga ser eminentemente rodoviário. A gente pode falar de eficiência energética também na parte, né, dos setores, e é incrível falar, alguém falou aqui do custo da energia elétrica no Brasil ser um dos mais altos do mundo. É incrível isso, como que o setor empresarial brasileiro inteiro reclamava disso, e é incrível notar que ao longo das últimas décadas o potencial de eficiência energética é enorme. É difícil de entender isto. Como a energia elétrica era muito cara e contra a competitividade, se os investimentos que estão à mão, investimentos rentáveis em eficiência energética, não eram feitos. Até hoje a gente tem um potencial gigantesco. Não estou falando apenas do setor industrial, estou falando do setor de transmissão de energia e tal, mas é um paradoxo interessante para perguntar para os empresários: mas por que não havia investimentos em eficiência energética se a energia era tão cara? Agora, né, cair da energia, vocês estavam discutindo aí, é capaz de nós termos problemas. Se a energia ficar muito barata, de fato,
há desperdício. Eu não estou dizendo que a energia não tem que ser barata. Tem que ser barata, temos que buscar, isso é favorável à competitividade brasileira. Mas não devemos deixar de pensar em eficiência energética. A parte de florestas também, no BNDES, a gente tem um movimento imenso. E é incrível como o Brasil ainda não atingiu um estágio de, apesar do nosso potencial, de ser uma economia florestal pujante. Nós tínhamos todas as condições para ter isso, todas. É incrível que o Brasil não consiga ser o maior produtor de madeira em termos renováveis do mundo, né? Eu acredito que a gente vai chegar lá, mas estamos ainda atrasados com relação a isso. Hoje, a disponibilidade de instrumentos, aí falando só do BNDES que a gente tem, é gigantesca. Nós temos hoje financiamento reembolsável, não reembolsável, para o grande, para o pequeno. Hoje eu lanço uma tese aqui, a questão nossa não é falta de linha de financiamento. Em termos de aumento dos investimentos socioambientais, busca por uma economia verde, não é essa a questão atualmente. Nós temos vários instrumentos, né? E os grandes desafios que estão colocados hoje, de fato, vou pegar assim 4 políticas. A Política Nacional de Mudança do Clima, nós temos aí um horizonte de aplicação, e eu acho que o governo federal está certíssimo nos planos setoriais, né, no tratamento por setores, né, com obrigações sim, paulatinas, gradativas. Há muita reclamação sem razão. Hoje as metas do plano indústria, por exemplo, são facilmente atingíveis. Isso é apenas um início, né, de conjunto de obrigações que vão ser colocadas. Eu acho que não há nenhum impacto sobre a competitividade brasileira em relação ao que está se determinando nos planos setoriais dentro da política nacional de mudança do clima. Podemos discutir isso aqui em qualquer fórum com os setores industriais brasileiros e outros setores. Um outro grande desafio é a política nacional de resíduos sólidos, que acho que agora, a partir da maturação dos grupos de trabalho em cada um, né, dos produtos, principalmente na parte de logística reversa, vai implicar uma série de investimentos e oportunidades interessantes. Um outro é o Plano Nacional de Eficiência Energética, que está pronto, né, que nós temos todas as condições e recursos para investir naquilo que está determinado nesse plano. E outro, finalmente, é o Código Florestal. Isso é extraordinário, o que vocês trouxeram aqui, o grau de oportunidade, o desafio que vai ser colocado para os órgãos ambientais federais e estaduais para estabelecer, a partir do programa federal, né, estabelecer os programas estaduais, depois os programas estaduais, toda a identificação, caracterizar cada propriedade para que os cadastros ambientais sejam feitos e, a partir daí, as obrigações, caso a caso, sejam realizadas. Hoje o BNDES tem linhas de financiamento e condições, fundos que já estão disponíveis. Obviamente que a gente vai ter um grande papel aí de sofisticação desses instrumentos, mas hoje já estão disponíveis. É claro que, já migrando aí para as nossas conclusões, em cima dessas disponibilidades de instrumentos, e um aspecto interessante que foi tocado aqui é com relação aos instrumentos de comando e controle. Vocês chegaram a abordar sobre isso. Instrumentos de comando e controle que não teriam efetividade, não alcançariam o objetivo, da mesma maneira que se adotássemos instrumentos indutores, econômicos. Eu concordo com isso, mas sempre que alguém fala contra os instrumentos de comando e controle, eu faço uma ressalva. Não teremos, isso é claro, isso é claríssimo lá no BNDES, qualquer instrumento econômico, ele necessita de regras e normas bem estabelecidas. Não temos como abrir mão de comando e controle na política ambiental. Isso é um falso dilema
temos a boa política socioambiental, é uma política que combine os instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos, seja de financiamento, seja fiscal e tudo mais. Não há mercado de carbono se não houver uma delimitação de norma que diga existe uma meta de redução de emissões. Não é verdade? É a partir da definição de uma qualidade ambiental, de uma intenção, de um planejamento, que a partir dali os instrumentos econômicos podem ter a sua efetividade. Então esse é um aspecto fundamental, para não jogarmos fora o caráter fundamental da sofisticação dos instrumentos de comando e controle e da sua adequação. E muitas vezes, o que nós estamos falando é da necessidade de ter um planejamento anterior mais efetivo. Muitas vezes se faz chega-se a crítica do BNDES: por que vocês estão financiando isso? Não podia financiar aquilo? Muitas vezes nós conseguimos fazer. Não há financiamento do BNDES sem licença ambiental. Todo financiamento é licença ambiental, que passa por todos os requisitos da legislação brasileira. Mas muitas vezes não é na etapa final, pedido de financiamento, que as estruturações socioambientais precisam ser feitas. Às vezes o planejamento é que antes. Para fazer planejamento da hidroeletricidade no Brasil, você não pode pensar na hora que está batendo lá na porta a usina de Belo Monte para pedir o financiamento do BNDES. Não é ali a discussão. Né? A discussão, quando chega mais tarde, no Brasil isso é curioso, porque é no licenciamento ambiental que a gente vai discutir política pública no Brasil. Nós temos que discutir antes, nós temos que trazer a discussão para uma fase anterior. Né? E temos no Brasil todos os instrumentos legítimos de discussão democrática, né? Para isso. Né? O Ministério Público, as audiências públicas. Né? Às vezes no Brasil isso é difícil, as coisas andarem, mas de fato a gente vive uma pujança democrática nesse sentido. De fato, precisamos reconhecer isso. Né? Um aspecto fundamental que nós percebemos no banco é a ligação entre o órgão ambiental, o sistema financeiro e o setor produtivo. A melhor coisa que o BNDES pode ter para implementar as suas políticas é ter órgãos ambientais que tenham normas claras, planejamento e metas compartilhadas com o setor produtivo de onde ele tem a sua aplicação. Né? Se tem essas demandas, essas metas, o sistema financeiro, o BNDES, outros bancos, podem de fato desenvolver instrumentos para que isso seja adotado. Então, nós percebemos, de fato, quando recebemos pedidos de solicitação de financiamento, no Brasil hoje, uma timidez. Eu já falei isso em outros fóruns, o pessoal reclamou comigo. É inevitável. Nós estamos vendo os investimentos brasileiros. Ali a gente tem uma amostra muito significativa. Então, o que a gente diz é o seguinte: é muito tímido ainda, muito tímido o investimento socioambiental das empresas brasileiras. Falam do setor industrial, falam do setor de transporte, falam do setor... É muito tímido ainda. Nós observamos isso no banco. Né? Então, de fato, quando o órgão ambiental vem com algo, com uma política já mais bem desenhada, aí é muito mais fácil para o sistema financeiro, dentro daquelas duas linhas que eu falei, adotar os critérios e salvaguardas para que os financiamentos venham dentro do nível tecnológico, né, adequado, e também oferecer, ao mesmo tempo que cobra, de um lado, um nível, né, tecnológico e de gestão, oferece as linhas de financiamento para isso. E a gente tem uma série de instrumentos hoje. Hoje o BNDES tem o Fundo Amazônia, né, começou devagar e tal, uma iniciativa extraordinária do Ministério do Meio Ambiente, né, e que, não tenho dúvida, vai ser um grande instrumento, né, de desenvolvimento local, e já estamos vendo um aumento do desembolso de projetos. Outra,
Temos o Fundo Nacional de Mudança do Clima, né? Iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, né? O Fundo Nacional de Mudança do Clima pega recursos, olha que coisa extraordinária, pega recursos da participação especial do petróleo, uma partezinha lá, que ia para o Ministério do Meio Ambiente, historicamente, para acidentes de petróleo e tal, e de modo muito inteligente o Ministério fez uma lei, né, que já estava previsto o Fundo Nacional de Mudança Climática dentro da Política Nacional de Mudança do Clima. Então tem o recurso, tem uma parte não reembolsável que é gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e a parte reembolsável é gerida pelo BNDES. Né? E qual é a grande sacada disso? Ora, o BNDES é um banco. O banco faz o quê? O banco capta recursos num lado, né? Opera, pega o seu spread e empresta no outro. Não é isso? Qual é a oportunidade que o Fundo Clima, né, que a gente chama, tem para dar ao Brasil? É uma fonte de captação de recursos barata para o BNDES. Então nós pegamos barato e oferecemos para o cliente final a custos muito baixos. É incrível ainda como o empresariado brasileiro não percebeu as oportunidades do Fundo Clima. Onde estão as solicitações de financiamento de biomassa renovável? Nós temos taxa de financiamento em torno de, dependendo da taxa de risco de crédito, né, em torno de, para a energia solar, a partir de 2,5%. Biomassa, dependendo, né, 4%, ou seja, taxa de juros real negativa. Né? Então, isso para vários subprogramas: transportes eficientes, resíduos sólidos urbanos com recuperação energética, melhoria da eficiência de carbono vegetal, energias renováveis, né? Máquinas e equipamentos eficientes. Então, é porque agora a gente tem um programa de sustentação do investimento que, por uma questão temporária, né, trouxe as taxas de juros, por conta de reação à crise, né, para níveis muito baixos. Vocês sabem que hoje o financiamento de máquinas e equipamentos está a 2,5% no Brasil. Isso é temporário, isso é a equalização do Tesouro Brasileiro, né, e isso vai em algum momento acabar. Né? E o Fundo Clima tem um instrumento ali dentro, na parte de máquinas e equipamentos, que seleciona. A lógica do Fundo Clima é, sim, recursos mais baratos para tecnologias que têm um custo inicial mais caro, que estão no início da sua difusão no mercado. Então, para máquinas e equipamentos eficientes, nós já selecionamos aquele conjunto de equipamentos mais eficiente que vai poder fazer jus às taxas mais baratas do Fundo Clima. Né? Então, motores. Só entrarão os motores do Procel nível A. Bombas centrífugas, placas solares, motores a biogás e equipamentos auxiliares. Então, olha só o potencial desse instrumento. Ora, isso aí vai pelo FINAME, né? Para aquele BNDES que financia máquinas e equipamentos. Então, nós estamos dentro do FINAME aumentando a possibilidade da parte mais eficiente ter uma difusão maior no mercado. Como o FINAME exige conteúdo nacional, né, o que isso significa? Significa que à medida que esses equipamentos que já estão no cadastro da FINAME, né, que poderiam ser comprados, aumentarem a sua difusão, outras empresas que não estão no cadastro FINAME porque não têm conteúdo nacional, passarão a ter o interesse de entrar. Ora, isso é uma política industrial. É incrível isso. O Ministério do Meio Ambiente tem que elogiar. O Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo Clima, poderá não apenas atingir os seus objetivos de redução de emissões, difusão de tecnologia mais eficiente, mas também fazer política industrial, porque vai atrair, né, novos fornecedores na medida em que nós estamos, através do instrumento de financiamento, favorecendo equipamentos mais eficientes. Eu acho que, para finalizar, a busca de soluções ambientais no Brasil tem que ter visão territorial. É temática, mas é territorial. Nós temos que a questão da água é cristalina quanto a isso. Né? E aqui eu não vou entrar, vocês falaram de pagamento de serviços ambientais, que nós estamos, enfim,
preparados para conjugar os instrumentos de financiamento com os instrumentos de pagamento de serviços ambientais. Nós temos recursos hoje, o BNDES tem uma linha de apoio não reembolsável para restauração de biomas, chamada Iniciativa BNDES Mata Atlântica. Nós já temos 14 projetos contratados, é uma coisa mínima, é um impacto ainda muito pequeno, mas traduz um esforço, né, do banco em trazer e incentivar gestores, né? No Brasil, você pode ter 1 bilhão hoje para restauração de biomas. Nós não teremos 1 bilhão aplicados no ano que vem. Por quê? Falta gestão, falta capacidade de fazê-lo, né? Então, nós temos uma limitação no Brasil ainda tecnológica, que temos que, né, incentivar, mas temos uma limitação de gestão nas empresas, nas ONGs. Não que isso não tenha evoluído ao longo do tempo, tem evoluído, mas esse vai ser o nosso gargalo. No final, a gente discute tudo, e o gargalo final de tudo que a gente está falando, no final, é a educação. Isso é facilmente percebido quando nós apresentamos linhas de financiamento, BNDES, e faltam demandadores. Cadê os pedidos de financiamento? Então, isso é uma tarefa que o Brasil ainda vai ter que, ao longo do tempo, né, lidar. Eu acho que, além da parte de financiamento, que a gente tem a parte de participação acionária, fundos, né, para todos os tipos de empresários hoje, para a questão socioambiental, em alguns setores, nós não podemos abdicar de esforços tributários fiscais. Não tem como sair disso. Somente o financiamento, ele não dá conta, ele dá conta de iniciativas exemplares, mas para ganhar escala, né, em setores, na parte de energia, de saneamento, de transportes, de florestas, né? Hoje o setor florestal de madeira está engargalado, né? Isso custa, né? Então, o esforço fiscal, tributário, entendimento disso de forma mais ampla é absolutamente fundamental. Somente financiando um produtor em manejo florestal para que ele tenha um custo mais baixo de investimento em manejo, não vai fazer ele ganhar o mercado, porque não dá para competir com uma madeira ilegal, né? Então, a combinação de esforços de comando e controle, instrumentos econômicos, nós temos hoje no Brasil todas as condições de fazer isso. Eu acho que falta ainda uma visão de meta mesmo, de planejamento, de onde nós queremos chegar. E, obviamente, que isso tem conflito social, tem linhas de visões diferentes, mas é uma tarefa que nós não podemos abrir mão. E, por último, eu acho que a oportunidade que o pré-sal oferece é uma falsa discussão, isso é dizer que com o pré-sal as emissões brasileiras vão aumentar. Não é o pré-sal que vai fazer as emissões brasileiras aumentar, né? As emissões, o tipo de desenvolvimento brasileiro, nós temos todas as condições de usar os recursos de pré-sal para financiar inovação no Brasil. Hoje no BNDES nós temos um esforço enorme em promover inovação. Temos recursos reembolsados, não reembolsados, e é difícil, né? É difícil ter em cada um dos setores o alcance desse caráter de inovação. E no Brasil, inovação, não estou falando só em inovação revolucionária, não. Inovação incremental. Inovação de poder difundir no mercado tecnologias e sistemas de gestão que já estão disponíveis hoje, né? Então eu vejo que, a parte de todas as discussões que a gente tem de atendimento ao Código Florestal, das políticas nacionais de mudança do clima, política nacional de resíduos sólidos, nós temos que fazer um esforço muito grande em planejamento e implementação no Brasil. E o BNDES hoje tem todos os instrumentos para ser mais um agente do Estado brasileiro, né? O BNDES é uma instituição da sociedade brasileira, para colaborar para que o Brasil atinja ou siga os passos de uma economia socioambiental sustentável.
Eu acho que um ponto relevante aí que foi colocado pelo Márcio, a gente já viu também em outros eventos aqui sobre inovação, tecnologia. Você tem uma massa de recursos bem razoável para muitas áreas aí, tanto a área de pequena e média empresa, microempresa, tanto quanto para a área de inovação e tecnologia, mas é muito difícil chegar na ponta. Muito difícil. Eu estive lá em, acho que foi a nossa rua, um grupo de jovens empresários lá que se organizou em torno da Fiesp, não, do Ciesp. E eles querendo saber como desenvolver vocações lá, inovações. Então, talvez o ideal fosse montar um escritório, ter uma parceria com prefeituras ou com o Ciesp, montar um escritório exclusivamente para pensar nesse meio campo entre as empresas, o BNDES, entre as empresas e a FAPESP. A FAPESP tem recursos aí para você contratar bolsistas em tecnologia e colocar dentro das empresas, não reembolsado. Mas não tem acesso a essas informações. E eu chamo a atenção mais uma vez quando você coloca todo esse conjunto de exigências aí do BNDES, aquele absurdo que foi na campanha de 2010, o tal do Kikuli, que disse que não conseguiu emplacar um projeto de energia eólica do BNDES de 10 bilhões de reais, porque não pagou propina de 5 milhões para o filho da Helenice. Uma maluquice que colocaram na imprensa em 2010 aí, em relação a essas linhas. A gente sabe que não passaria nem do balcão do BNDES. Mas essa questão da informação, a maneira da informação chegar na ponta, aí, com todo esse estoque aí de linhas de financiamento, é um problema sério de informação que vai ter que ser utilizado aí com... Não sei, eu acho que o banco ele precisaria pensar em formas de chegada pequenas, como, digamos, o cartão empresarial lá foi muito simples, foi quase como um Bolsa Família, muito simples de expandir. Mas o grande problema de acesso hoje aos recursos é a falta de informação da ponta por parte do empresário. Bom, você está todo mundo com fome aí, mas está aberto aí para as questões. Bom, parabéns aí à mesa pelas brilhantes exposições. E eu queria fazer uma colocação, não sei se haveria possibilidade de a gente discutir isso. Você falou muito em ideologia, ideologia da sustentabilidade, ideologia da economia verde. Bom, o que é ideologia? Então há muita controvérsia, inclusive, com relação a esse conceito de ideologia. Se a gente pensar lá no conceito marxista, ideologia é um discurso que tenta ocultar as contradições de um sistema de forma a inverter, inclusive, a relação de causa e efeito e coisas desse tipo. Bom, liberalismo é uma ideologia de livre mercado, ou seja, o mercado que comanda as regras econômicas da sociedade e não o Estado. A economia verde ou a sustentabilidade, a gente poderia trabalhar mais com a economia verde, seria uma nova ideologia no sentido de mudar essa concepção da intervenção do Estado na economia. Será que nós caminhamos por uma nova, eu não diria nem uma nova fase do capitalismo, eu diria que seria uma alternativa ao capitalismo a partir da economia verde? Ou seja, uma economia em que há uma forte presença do Estado direcionando os investimentos, direcionando o uso e ocupação dos recursos naturais, considerando as perspectivas aí a longo prazo da sociedade humana. Só para adentrar, é um dos pontos que se defende, mas na hora que a gente só olha na espuma das questões, parece que está tudo mais ou menos legal. A hora que você vai fundo, vai pescar lá no fundo, você vê que a realidade está enraizada. Vou dar um exemplo da questão da ciência. Quem é do meio universitário, que é a definição da regra das CAP, da FAPESP, é a linha do dinheiro que vale. A ciência é business usual como qualquer outra. Entendeu? E uma preocupação na linguagem da ciência que define uma linguagem de ameaça, de terror com relação ao clima, é uma ciência de retrovisor absolutamente ultrapassada. Entendeu? Você tem aqui no Brasil, não só Marilena Chauí, mas na França, Edgar Morin,
na Alemanha, o sociólogo Ulrich Beck, que contesta essas questões já há anos. Quer dizer, a ciência começou, se você voltar 3.000 anos lá na tese da teogonia, quer dizer, no começo era o caos, agora eles querem fazer o contrário. O caos é agora. Quer dizer, essa linguagem da ciência, do terror, é um absurdo, inaceitável que um representante acadêmico, certo, falando que você acadêmico tem essa linguagem. Eu acho inaceitável isso. E representante do governo. Mas é uma realidade. Todas essas questões, né, eu estou sentindo isso no dia a dia. Eu como vivi isso também quase uma década nos Estados Unidos, tem uma piadinha lá que o texano fala do americano. A gente tem um problema sério dos Estados Unidos. A gente nunca se entende. E é a realidade do Brasil hoje. É só mudar a Texas, São Paulo, Estados Unidos, Brasil. Eu entendo a legislação das coisas que deixa todo mundo cego. Aquele livro lá do Zé Saramago, o filme do... É uma discussão absolutamente ideologizada. Eu acho que tem um bom tema pela frente aí. Eu acho que o mundo está caminhando para um conjunto de conceitos novos aí. Nós estamos chegando a gente teve a fase do Estado, tivemos a fase do mercado, e agora tem muitos pensadores agora que começam a avançar nessa questão da governança da sociedade civil, onde você passa por avanços jurídicos aí, do que é bem público, do que você pode se apropriar, o que é o lucro privado e o custo coletivo. Mas, por outro lado, você tem aspectos ligados ao mercado aí que vão permitir fazer a transição para essa economia verde, porque você tem que dar sustentabilidade para esse novo modelo. A sustentabilidade, o que é? É você criar modelos econômicos. Você pega como é que chama aquele aí? O Inácio Sachs, que tem trazido ideias muito interessantes sobre o tema, que ele acha que é possível através, digamos, das unidades agrárias, aí, com a incorporação da energia, você criar uma sustentabilidade que pode fazer até uma reversão para o campo. É um conjunto de utopias no melhor sentido, né? Aquilo que você vai atrás e persegue, onde você tenta chegar a um meio termo. Eu acho que é um aprimoramento do capitalismo, talvez recuperando até aquele sentido de solidariedade que teve aí logo no pós-guerra, com aqueles primeiros economistas que ajudaram a construir o Banco Mundial, que tinham aquela utopia da construção, da integração dos países pobres, que acabou atropelado a partir dos anos 70 e 80, por esse exagero de jogar tudo ao mercado. Agora a gente está procurando um meio termo. Esse meio termo ele passa por, principalmente por essa nova governança que a internet permite acelerar, né? Você ouvir todas as partes, tentar, passa por um conceito de novos princípios jurídicos aí, muito mais aprimorados do que aquele velho modelo de que o Estado representa a todos, ou que o mercado representa a todos, né? Esses conceitos de uso comum, de bem comum. Eu sou muito otimista em relação ao que está vindo pela frente. Eu acho que a gente está naquele caos inicial aí que vai permitir esse salto. Sabe? E esse salto, eu acho que ele passa por entender sinais de mercado, que são muito importantes para acelerar o processo, porque o direito ele vem atrás, passa por uma consciência das novas gerações aí que eu acho que não está ainda suficientemente assimilada. A gente tem muito o vício sim, do economista de achar que tudo é por processos gradativos, mas quando você vê essa nova geração, essa rapaziada que está na escola aí com seus 10, 12, 18, 20 anos, o conceito ambiental para elas é outra coisa. A pressão sobre as novas gerações. Outro dia, tempos atrás, aí, minha filha de 6, 8 anos, foi dar uma palestra para uma associação de distribuidores de gasolina, e levei mal cacete em casa lá, porque que absurdo, rapaz. Então eu tenho a impressão que no todo, assim, é um conjunto de forças que vem de todos os lados. Eu lembro nos anos 90, quando o Banco Mundial solta as primeiras exigências ambientais, que o BNDES solta o selo verde, nos anos 90 ainda, que são aquelas boas influências de fora, né? Você tem aquelas influências nocivas de fora, aquelas boas influências que permitiram você trazer alguns conceitos aí de responsabilidade social e tudo. Então, quando você olha para frente, dá um pouco de desânimo. Mas quando você olha para trás, dá um baita ânimo que o país está encontrando o rumo mesmo. Queria agradecer muito a presença dos senhores, e todo esse material vai para a internet aí, onde a discussão vai se dar. E eu acho que hoje deu para ter não uma confluência, teve uma divergência que permitiu trazer muitas informações
relevantes sobre esse ponto que... Então vamos para a última intervenção. Sim, Ângela Barriga é economista e eu também sou pesquisadora de energias renováveis. Ouvindo o senhor Márcio falar aguça, né, a vontade de fazer os projetos irem adiante, mas nos processos econômicos nós temos dois pontos de estrangulamento que são realmente intransponíveis, que é a questão logística e a questão de burocracia. São dois pesos pesados nos custos dos processos econômicos, sejam eles quais forem, né? Então, no seu caso especificamente, a burocracia pesa demais, né? Quer dizer, nós temos visto projetos muito bons, tanto acadêmicos como na área industrial, com muitas das vezes os dois trabalhando juntos. Aí os projetos vão para submissão de um IBAMA, de uma MNA, de um MCD, né, Ministério de Ciência e Tecnologia, do BNDES, para liberar, e aí a burocracia emperra. Então, dá a impressão, às vezes, que o Brasil não se ajuda, né, que ao invés de nós atuarmos conjuntamente para ajudar o outro a progredir, e todo o país vai ganhar com isso, as coisas emperram. Então, a burocracia, especificamente no lugar que o senhor trabalha, é uma questão muito grave. Eu tenho um projeto, por exemplo, de saneamento ambiental, que é um problema gravíssimo no país, e ele esbarra, a CETESB, IBAMA, tá? Então, esses órgãos reguladores, eles deveriam analisar dentro de um tempo razoável, não pode ficar um ano dentro de um órgão para você receber uma resposta, que fatalmente vai ser não, né? Ao invés de vir esse não, deveria ter um tempo muito razoável de análise, e quando essa análise viesse, apontasse, olha, o projeto é viável, mas precisa ser corrigido este ponto. Aí essa pessoa, esse pesquisador, vai voltar às suas fontes, né, de pesquisa, corrige, retoma, e assim o país caminharia adiante, mas a gente não vê isso na prática acontecer. Obrigada. Alô? Bem, eu fiquei pensando que era assim, a burocracia do BNDES. Você, Ângela, falou sobre a burocracia dos órgãos ambientais. É claro que em todos os setores e linhas de financiamento nós temos aperfeiçoamentos a fazer com relação a procedimentos, mas um ponto é fundamental. O BNDES, por obrigação legal, nós não podemos fugir disso, nós só podemos financiar com licenciamento. Isso, meus colegas jurídicos aqui vão dizer que é uma coisa boa, né? Então, o aperfeiçoamento do sistema de licenciamento é algo que nós, do sistema financeiro, também sentimos falta, né? Muitas vezes a exigência que nós temos é em vários financiamentos, de exigir a licença ou o certificado de dispensa de licenciamento, né? E muitas vezes isso é cobrado do órgão ambiental, que diz o seguinte: olha, eu não preciso dar a dispensa, porque isso já está dentro de uma lei, né? E aí é aquela briga quando se tem a responsabilidade da pessoa física. Isso acontece nos órgãos ambientais, como acontece também nos bancos. Então, se eu, analista do BNDES, vou lá e faço uma análise, eu me responsabilizo por aquilo. Daqui a 10 anos, né, 10 anos, um promotor que está entrando no ensino médio hoje, veja lá, pode chegar daqui a 10 anos e questionar a análise que foi feita com os documentos, né, sem ver o contexto. Às vezes nós queremos financiar, a legislação e a efetividade da legislação, a gente sabe disso no Brasil, né? Vê o Código Florestal, quanta coisa é financiada sem ter a obediência do Código Florestal, senão já tinha parado o Brasil. Então essa, de fato, é uma luta. Agora, eu creio que essa redução da burocracia, ela
já teve algumas vitórias. Por exemplo, o Nassif acabou de citar o cartão BNDES. Foi uma das maiores vitórias contra a burocracia que teve no Brasil, porque é o acesso direto do micro e pequeno empresário lá com o seu fornecedor, né? E a gente quer fazer o mesmo. O BNDES é uma coisa muito grande. A gente está sofisticando os nossos instrumentos, inclusive de apoio não reembolsável, que é muito difícil para projetos pequenos. Isso é um grande desafio que a gente tem de sofisticar isso. Então, para qualquer projeto, por favor, tenha meu contato em relação ao problema concreto, né, da burocracia, mas que nós temos que obedecer à legislação, disso nós não podemos escapar. Eu queria agradecer então aos expositores aí, aos senhores, e em breve todo esse material vai estar disponibilizado na internet para a gente ampliar as discussões. Obrigado.